Amém. Então diga assim: o privilégio de ser 12. Diga assim: ser 12 é ser discípulo. Então o primeiro privilégio que nós temos quando nós somos 12, né? Porque ser 12 é isso, é ser discípulo. O primeiro privilégio que nós ganhamos, o primeiro privilégio que nós recebemos, o primeiro privilégio é a unção que nós recebemos. Qual é o primeiro privilégio? Unção. Quando eu me torno um discípulo, né, eu recebo uma unção sobrenatural, uma unção que me habilita, uma unção que me legitima. Eu costumo dizer, a visão celular no governo dos 12, ela nos ensina muitas estratégias, mas estratégia sem unção não funciona. Vamos repetir? Estratégia sem unção não funciona. Os líderes de célula têm que estudar, têm que, promover eventos pontes, têm que usar as estratégias que a visão propõe, que a visão ensina, mas se não tiver unção, estratégia sem unção não adianta nada. Nós precisamos ter a unção, e quando nós somos discípulo, quando a gente entende o que é discipulado, a primeira coisa que a gente recebe por ser discípulo, por ser um 12, a gente recebe unção. Eu não tenho dúvida que a unção que está sobre a vida do pastor César Castellanos, está sobre a vida do pastor Laudijaí, está sobre a vida do meu apóstolo, do meu pastor, e essa unção vem sobre mim também, porque é isso que a Bíblia nos ensina, né? Que o óleo precioso, ele começa caindo da cabeça de Arão, do sacerdote, e vai escorrendo. Então a Bíblia nos ensina que começa na cabeça, não é? Então quando nós somos discípulos, quando nós somos 12, o que acontece? Nós recebemos o óleo, esse óleo que começa a cair na cabeça. A Bíblia diz que ele chega, o salmista diz que ele chega na orla do vestido, ou seja, na orla da roupa, lá embaixo. Então, ou seja, a unção, ela vem para todos. Todos que estão debaixo de um sacerdócio, todos que estão debaixo de uma cobertura espiritual, estão recebendo a unção que começa a escorrer, que começa a ser derramada pela cabeça do sacerdote. Então começa aqui na cabeça e ela vai chegando, a Bíblia diz que chega até a orla da roupa. Então significa que nós precisamos ser discípulo, nós precisamos entender o que é discipulado, porque no reino de Deus não existe independência, no reino de Deus existe autonomia, mas todos nós somos dependentes de Deus e dependemos das autoridades espirituais que Deus coloca sobre a nossa vida. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 1. Abre a sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 1. Abre aí a sua Bíblia escrita, seu celular, seu tablet. Então quando você é 12, o primeiro privilégio qual é? Diga assim: eu recebo unção. Qual é o primeiro privilégio? Eu recebo unção. Vou perguntar mais uma vez: qual é o primeiro privilégio? Eu recebo unção. Olha aí, ó. Mateus capítulo 10, versículo 1. Jesus, tendo chamado seus 13 discípulos, é isso que está escrito aí? Jesus tendo chamado seus 10 discípulos, é isso? Não. Jesus tendo chamado o quê? Seus 12 discípulos. Deu-lhes o quê? O que Jesus deu a eles? Poder. O que Jesus deu a eles? Unção. Deu poder, deu autoridade, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Então olha só, Jesus ensinou para a gente que obras maiores do que a dele nós faríamos. Então Jesus, quando ele selecionou os seus 12 apóstolos, seus 12 discípulos, quando ele separou a sua equipe de 12, ele derramou, ele ministrou a unção de autoridade, para que eles pudessem fazer as obras que o próprio Jesus fazia. Eu já falei para vocês que a maior alegria de um pastor, a maior alegria de um líder, é quando o seu discípulo fica melhor do que ele. Essa é a maior alegria. Quem tem o verdadeiro sentimento de pastor, quem tem o verdadeiro sentimento de discipulador, hoje é dia do discipulador, não é? Quem tem o verdadeiro sentimento de líder, o líder não fica aborrecido, nem fica preocupado se o seu liderado está crescendo mais do que ele. O pastor, o discipulador, ele não fica preocupado se o seu liderado,
está tendo um desenvolvimento melhor do que o dele, se está de repente conseguindo conquistar coisas que ele não conquistou. Muito pelo contrário. Quando existe o verdadeiro sentimento de discipulador, quando existe o verdadeiro sentimento de pastor, de líder, a gente fica feliz quando a gente vê um discípulo que está chegando em lugares que nós não conseguimos chegar. A gente fica feliz de ver discípulos tendo uma desenvoltura que a gente não teve, mas eles estavam debaixo da nossa unção, eles estavam debaixo da nossa autoridade. Fomos nós que ministramos a unção sobre a vida deles, que os fizeram até melhor do que nós. E é exatamente isso, porque Jesus, foi Ele mesmo que disse, Ele sendo mestre por excelência, Ele disse para os seus discípulos: vocês farão obras maiores do que a que eu fiz. Então, se Jesus, que é o mestre por excelência, Ele não teve, nenhum tipo de constrangimento que os seus discípulos fizessem obras maiores do que a dele, imaginem nós, que somos meros seres humanos. Nós devemos ficar sempre alegres e felizes. Então, o primeiro privilégio que um discípulo recebe quando ele é 12, quando ele é discípulo, o primeiro privilégio de ser discípulo é porque eu recebo unção. Uma das coisas que eu sempre peço a Deus: Senhor, a unção que está sobre a vida do pastor César Castellanos, a unção que está sobre a vida do pastor Laudio Jair Guerra, a unção que está sobre o apóstolo Acélio Luiz, que essa unção venha sobre mim. Eu estou debaixo dessa cobertura, O óleo começa lá na cabeça, eu estou aqui aguardando que chegue, que alcance a minha vida. Porque quando nós somos discípulos, o primeiro privilégio é o quê? Nós recebemos unção. Quem está no discipulado, quem é discípulo, está debaixo de uma cobertura espiritual. E essa cobertura espiritual lhe proporciona unção. E unção é tudo que você precisa. O que é unção? Unção é um revestimento sobrenatural. Nós usamos o óleo como emblema para ungir, mas a unção, o óleo é só um emblema. A gente usa o óleo como emblema, o azeite como emblema, mas a unção é algo sobrenatural, é uma virtude sobrenatural. A gente derrama o azeite como símbolo, mas no mundo espiritual está acontecendo esse mover sobrenatural, que está dando essa habilitação e essa legitimidade a quem está debaixo de uma cobertura espiritual. Então esse é o primeiro privilégio que eu compartilho com vocês dessa noite. Quando nós somos 12, quando nós somos discípulos, nós recebemos a unção. E unção é tudo que a gente precisa para fazer a obra de Deus. Para fazer a obra de Deus você não precisa de mestrado. Para fazer a obra de Deus você não precisa de doutorado. Você não precisa de faculdade. Você até pode fazer teologia se você quiser, é bom. Mas também não é necessário que você seja teólogo para você ser um líder, para você ter a unção. O que você não pode deixar de buscar, o que você não pode deixar de ter é a unção. E como é que se recebe unção? Como é que se ganha unção? Quando eu estou debaixo de uma cobertura espiritual, quando eu estou debaixo de um processo de discipulado. E unção é tudo que nós precisamos para fazer a obra de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Segundo privilégio. Então qual é o primeiro privilégio de ser 12? Eu recebo unção. Vamos lá? Qual é o primeiro privilégio? Segundo privilégio, eu recebo recomendações e instruções. Qual é o segundo privilégio? Eu recebo recomendações e instruções. Quem está debaixo de um discipulado está recebendo recomendações, está recebendo instruções para a sua vida. O rebelde, o independente, o autoritário, o que se acha ao máximo, ele não se sujeita a esse processo, porque ele acha que ele é muito bom. Ele acha que não precisa de ninguém para recomendar a ele. Ele acha que não precisa de ninguém para dar instruções. Só que quem pensa assim está saindo fora da matemática de Deus, está saindo fora da mecânica de Deus, porque Deus coloca as coisas para funcionar desse jeito. Deus sempre vai usar a vida de alguém para falar contigo. Deus fala contigo também. Ele fala contigo, Ele fala diretamente contigo, mas para te dar recomendações, para te dar instruções, Ele vai usar um braço aqui na terra, Ele vai usar um discipulador aqui na terra, vai usar um servo, uma serva, para poder estar sendo usada por Ele, para ser um instrumento dEle, para te dar recomendações e instruções.
Há pessoas que se julgam muito boas. Há pessoas que se julgam, sabe, muito independentes. Não precisa de ninguém para pastorear. Não preciso de ninguém para me discipular. Não preciso de ninguém para me liderar. E essas pessoas são pessoas que sofrem muito espiritualmente. Sofrem, o que eu digo, um sofrimento, um prejuízo espiritual muito grande. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 10, versículo 5. Mateus capítulo 10, versículo 5. E veja só que coisa interessante aqui na palavra do Senhor. Esse segundo privilégio, quando nós somos discípulos, quando nós somos 12, eu recebo unção, eu recebo recomendações e instruções. Mateus capítulo 10, versículo 5 diz assim: assim a esses 12 homens, quantos homens? 12. Assim a esses 12 homens enviou Jesus com as seguintes recomendações. Os discípulos foram enviados debaixo de recomendações. O seu envio depende de recomendações. O teu envio depende de instruções. Deus vai usar pessoas, Deus vai usar homens, Deus vai usar mulheres, servos e servas, filhos e filhas, para te dar recomendações, para te dar instruções, para você saber como você tem que ir, para onde você tem que ir, como você tem que ir, o que você tem que fazer. Todos nós precisamos dessa instrução. Todos nós, quando recebemos o chamado, todos nós, quando recebemos o ID, nós precisamos saber como fazer, de que maneira fazer, né? Precisamos de ajuda que nos auxilie a descobrir para onde a gente vai. E tudo isso, Deus usa o discipulado. Olha como é que o discipulado é importante. Debaixo de um discipulado você recebe unção, ou seja, o mover sobrenatural para você poder fazer a obra de Deus. Debaixo do discipulado você recebe recomendações e instruções. Você não vai chegar a lugar nenhum, você não vai conseguir fazer nada com êxito se você não tiver alguém que esteja sendo usado por Deus para te dar recomendações e instruções. Vai chegar um momento da sua vida que você vai precisar sentar com alguém para chorar. Vai chegar um momento da sua vida que você vai precisar de alguém para você sentar e se aconselhar. Eu sou pastor há 17 anos e eu louvo a Deus pela vida do meu pastor, porque toda vez que eu preciso, eu já falei isso para vocês, eu ligo e digo: apóstolo, estou subindo a serra, vou aí que eu preciso conversar. E eu chego lá, converso, me aconselho, recebo orientações, recebo recomendações, recebo instruções e eu volto de lá totalmente renovado, totalmente fortalecido. São 17 anos de pastor, mas até hoje eu necessito de instruções, eu necessito de recomendações. Eu preciso sentar com alguém e compartilhar as aflições do ministério, os pesares do ministério, porque ser pastor é uma bênção, mas assim como é bônus, tem ônus também. E tem hora que a gente precisa sentar com o nosso pastor, sentar com o nosso líder, sentar com o nosso discipulador, rasgar o nosso coração, falar dos quartos escuros que existem dentro da gente, falar das nossas aflições. Então quem tem discipulador, quem é 12 de alguém, quem tem o privilégio de ser 12 de alguém, você tem alguém que Deus vai estar usando para trazer sobre a sua vida recomendações e orientações. Aqui na Bíblia a gente está vendo em Mateus capítulo 10 versículo 5, Jesus falando, Jesus a esses 12 enviou Jesus com as seguintes recomendações. Aí se você ler todo o capítulo 10, você vai ver que esses 12, os discípulos de Jesus, eles não foram enviados de qualquer jeito, eles não foram enviados sem orientação. Por que que hoje a gente vê tanto ministério começando, acabando? Por que que a gente vê tanta gente começa a fazer uma obra, daqui a pouco desiste, daqui a pouco para? Porque falta alguém que lhe dê orientações, falta alguém que lhe dê recomendações, falta alguém que ore com você, que chore com você, que cubra o seu ministério de oração. Essa é a grande importância de ter um discipulador. Isso é o grande privilégio de ser discípulo. Porque a gente caminha debaixo de recomendações, a gente caminha debaixo de orientações. Quando Jesus enviou os seus 12,
Ele deu recomendações, Ele deu instruções. Façam assim, façam dessa maneira. Chegando numa cidade, se não deixarem vocês entrar, sacudam o pó da sandália de vocês, né? Não levem nada com vocês, porque eu vou ser a provisão de vocês. Então Jesus fez uma série de recomendações, uma série de instruções, porque você precisa aprender essa noite, nesse dia 12/12, dia do discipulador. Ninguém caminha sozinho. Vamos repetir? Mais uma vez? Diga assim: eu preciso de recomendações, de orientações. Amém? Terceiro privilégio de nós sermos discípulos, de nós pertencermos a sermos 12. Está em Mateus 19:28. Abre aí, Mateus 19:28. Quando eu sou discípulo, eu tenho o privilégio de receber unção, de receber orientações e recomendações que vão me ajudar, né, a definir como eu vou, de que maneira eu vou, onde eu vou. E o terceiro privilégio, quando eu sou discípulo, eu recebo honra. Quando eu sou discípulo, eu recebo mais alto. Quando eu sou discípulo, eu recebo honra. Abre a sua Bíblia aí, Mateus 19:28. Mateus 19:28, Jesus diz assim: Jesus lhes respondeu com toda certeza. Olha o que Jesus está falando para a sua equipe de 12. Olha o que Jesus está falando para a sua equipe de 12. Com toda certeza vos afirmo que vós, os que me seguistes, quando ocorrer a regeneração de todas as coisas e o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Jesus está falando assim: olha, vocês vão ter a honra de assentar-se num trono. Jesus aqui está dizendo: eu vou me sentar no meu trono, mas além do meu trono vão existir outros 12 tronos, onde vocês sentarão comigo. Jesus está falando para a sua equipe de 12. Jesus está compartilhando a sua honra. Jesus está, socializando a honra que é dele. Não é nós que tomamos dele, é ele que nos dá. Nós não podemos tomar a honra que é do Senhor, é ele que nos dá. E Jesus aqui está dizendo: eu vou estar sentado num trono, e cada um de vocês 12 vão estar sentado num trono também. Isso é Jesus ensinando que quem é discípulo recebe honra. A honra que Jesus, a honra que pertence a ele, a honra que é somente dele, a honra que pertence somente a ele. Ele como discipulador, ele como pai espiritual, ele diz assim: eu vou compartilhar dessa honra. Então, quando você é discípulo, você está recebendo honra. O seu discipulador, ele compartilha a honra dele, a honra que está sobre a vida dele, a honra espiritual que está sobre a vida dele, é compartilhado contigo. Então, ser 12 é um privilégio muito grande. Ser discípulo é um privilégio muito grande, porque eu recebo unção, eu recebo orientações e recomendações, e eu sou honrado, eu recebo honra. Você pode aplaudir ao Senhor? Mais um privilégio. Abre a sua Bíblia em Marcos 4:10. Marcos 4:10. Privilégios de ser discípulo, privilégios de ser 12. Eu recebo unção, eu recebo recomendações, instruções, eu recebo honra. Quarta coisa que eu quero compartilhar: quando nós somos discípulos, quando nós somos 12, nós recebemos tratamento fora da multidão. Vamos repetir? Recebemos tratamento fora da multidão. Diga assim: quem é discípulo recebe tratamento fora da multidão, recebe tratamento específico, recebe um tratamento individual, recebe um tratamento, especializado. Olha aí, Marcos capítulo 4, versículo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 10. Olha só que coisa interessante. Quando se afastaram das multidões, Jesus estava com seus 12 discípulos, a sua equipe de 12, e tinha uma grande multidão com Jesus, uma grande multidão.
Mas chegou um momento que Jesus queria falar, ele queria detalhar, ele queria dar instruções, ele queria se aprofundar, mas agora não com a multidão. Porque na hora de aprofundar, na hora de ir mais fundo, na hora de descer mais, de buscar mais, de ir mais lá no fundo, né, a gente vê que Jesus separava os 12. Jesus pregava para uma multidão, Jesus curava vários enfermos, Jesus expulsava demônios, Jesus ministrava ensino através das parábolas. Mas quando ele queria aprofundar mais o ensino daquela parábola, quando ele queria especificar mais, detalhar mais, a Bíblia mostra para a gente mais de uma vez, que toda vez que Jesus queria aprofundar mais o ensino, ele falava para as multidões, ensinava de um modo geral, mas na hora de aprofundar o ensino, ele separava os seus 12, e com os seus 12, ele dava um tratamento fora da multidão. Olha só o que está escrito aí, está na Bíblia, Marcos 4, versículo 10. Quando se afastaram das multidões, os 12 e alguns outros que o seguiam, lhe pediram para elucidar as parábolas. Ou seja, eles agora pediram a Jesus que aprofundasse mais as parábolas. E a gente vai ver que isso aconteceu mais de uma vez. Mais de uma vez, Jesus, depois de pregar, separou os seus 12 e explicou de maneira mais profunda, de maneira mais detalhada, de maneira mais específica. Jesus vai mais fundo, ele desce mais com aqueles que fazem parte da sua equipe de 12. Então, quando a gente faz parte, quando a gente é discípulo, quando a gente é 12, a gente recebe tratamento especializado, a gente recebe tratamento fora da multidão. Com a multidão, né? Porque eu já falei para vocês que as multidões que seguiam Jesus, nem todos estavam interessados, né, na salvação, nem todos estavam interessados nas boas novas. A gente sabe que muita gente que seguia Jesus, aquelas multidões, no meio da multidão, tinha gente que estava ali para ouvir o que ele falava, para depois ir contar para os religiosos, para os sacerdotes, para os escribas, né, para os sacerdotes do judaísmo. Tinha muito penetra. No meio da multidão, tinha muita gente que estava ali para ouvir o que ele falava e saía correndo para contar para os oficiais, para os sacerdotes, para os religiosos. Tinha muita gente que estava ali só interessado em ver pão e peixe se multiplicando. Então, no meio de uma multidão, nem todo mundo está preparado para receber uma palavra de fé. Nem todo mundo está preparado para um alimento mais sólido, um alimento mais consistente. Então, por isso que quando Jesus pregava para as multidões, ele pregava, ele ministrava, mas na hora de detalhar, ele separava os seus 12. Porque no meio da multidão, tinha gente ali que só estava ali como curioso, tinha gente que estava ali só para ver milagre, curioso que gosta de ver milagre. Muita gente estava ali com Jesus para poder ouvir o que ele falava e fazer fofoca dele com os religiosos. Jesus curava no sábado, eles corriam para contar para os religiosos judeus: ele curou no sábado. Porque no meio da multidão tem muita gente que está ali só por curiosidade. No meio da multidão tem muita gente que está ali só para ver milagre, só para ver maravilha. Não são todos que estão no meio da multidão que estão com o seu coração aberto, desejoso de ouvir, né, o alimento espiritual que Jesus tem para dar. Por isso que Jesus pregava, Jesus ministrava para as multidões, porém na hora da coisa mais consistente, mais profunda, ele separava os seus 12. Olha só como é que é um privilégio ser 12. Ser 12 recebe tratamento fora da multidão. Então eu já falei para vocês de 4 privilégios. 4 privilégios de ser discípulo. 4 privilégios de ser 12. Eu recebo unção, eu recebo recomendações, instruções. Eu não vou vazio, eu não ando vazio, eu não ando batendo cabeça para lá e para cá, porque eu tenho alguém que vai me dar orientações, vai ser usado por Deus para me dar orientações e recomendações. Quando eu sou discípulo, a honra é compartilhada comigo. Quando eu sou discípulo, eu recebo um tratamento fora da multidão. Eu recebo um tratamento específico, porque eu sou discípulo, eu não sou curioso. Eu não sou fofoqueiro, que estou no meio da multidão para ver o que Jesus está fazendo, para fazer fofoca dele. Eu não sou curioso, que estou no meio da multidão só para ver milagre. Eu estou ali na multidão, mas eu tenho meu coração aberto e a minha alma tem desejo de ouvir e de receber o alimento que vem do céu. Amém? Você pode aplaudir o Senhor?
quinto e último privilégio. Eu podia ficar falando a noite toda aqui de vários privilégios, mas o Senhor compartilhou, o Espírito Santo compartilhou esses 5 que eu quero deixar com vocês. O quinto, Marcos capítulo 6, versículo 7. Marcos capítulo 6, versículo 7. Diga assim: quando eu sou discípulo. Vamos lá, gente, repitam comigo: quando eu sou discípulo. Diga assim: quando eu sou 12, eu recebo envio. O que eu recebo? Eu recebo envio. Marcos capítulo 6, versículo 7. Convocou então os 12. Convocou quem? Os 12. Convocou. Você vê quantas vezes Jesus chama os 12, Jesus convoca os 12. É o tempo todo Jesus ensinando isso pra gente, né? Relacionamento, discipulado. Marcos 6, versículo 7. Convocou então os 12 para junto de si e os enviou. Vamos repetir? Convocou para junto de si e os enviou. Quantos aqui querem receber um envio? Um envio da parte de Deus? Levanta suas mãos. Diga assim: eu desejo receber um envio da parte de Deus. E eu quero dizer para você que quando você é 12, quando você é discípulo, Deus vai usar o seu discipulador. Aprenda uma coisa, eu já falei isso para vocês: discipulador é o braço de Deus aqui na terra para estar te ajudando. Discipulador é o braço de Deus na terra, porque é assim que Deus faz. Quando Deus quis libertar o povo lá do Egito, Ele fez uma reunião, não foi isso que Ele fez? Chamou todo mundo, foi isso que Ele fez? Não. Quando Deus quis libertar o povo do Egito, o que Ele fez? Ele chamou quantas pessoas? Uma. Quem foi essa pessoa? Moisés. Ele chamou Moisés para que Moisés fosse o braço dele aqui na terra para libertar. Moisés foi o instrumento, Moisés foi o vaso usado por Deus para libertar o povo lá do Egito. Quando Moisés morreu, o que Deus fez? Fez uma nova reunião para escolher o sucessor. Foi assim? Não. Deus escolheu quem? Josué. E aí Josué assumiu o lugar de Moisés. E se você analisar a história toda a história, Deus falando com o povo, Ele está sempre falando com o povo através de uma pessoa. Quando Deus quis que o Evangelho chegasse aos gentios, Ele levantou um homem chamado quê? Paulo, apóstolo Paulo. Quando Deus quis que o Evangelho chegasse aos gentios, Ele chamou Paulo. Ele falou com Pedro. Deus sempre está usando vidas para que sejam o braço dele, sejam a voz profética, sejam a boca de Deus para falar ao seu coração. Então, se você deseja receber um envio, se você quer ser enviado, quer receber um envio da parte de Deus, seja discípulo, seja 12, porque isso é um dos privilégios que nós recebemos quando nós somos 12, quando nós somos discípulos, nós recebemos envio. Marcos 6, versículo 7 diz: convocou então os 12 para junto de si e os enviou de 2 em 2, concedendo-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. O discipulador mostra o norte. O discipulador é a boca profética de Deus para te dar uma direção, para te dar o norte. Então aqui, hoje, como dia do discipulador, nessa festa das células, nesse dia de fruto fiel, eu estou apresentando a vocês 5 privilégios. 5 privilégios de ser discípulo. Você recebe unção, você recebe recomendações e instruções, e todos nós precisamos disso. Você recebe honra compartilhada, você recebe tratamento fora da multidão, você recebe um tratamento específico para você, e você recebe envio. 5 privilégios. E eu queria que você ficasse de pé agora em nome de Jesus. Ministério de louvor, por favor. Levante uma das suas mãos e diga assim: Pai, eu preciso ser discípulo. Eu entendo que como discípulo eu recebo unção,
Como discípulo, eu recebo orientações e recomendações. Como discípulo, eu recebo honra. Como discípulo, oh Pai, como discípulo, eu recebo, Senhor, envio. Como discípulo, eu recebo tratamento fora da multidão. Levante as suas mãos. Peça ao Senhor para te dar um coração humilde, um coração simples, um coração que aceita ser discipulado. Diga assim: Pai, eu aceito ser ensinado. Eu recebo a unção de ser discípulo, de ser ensinado, no nome de Jesus.